Olá, está no ar mais um programa Terceiro Setor. E hoje eu converso com representantes da Sou Bilingue, uma organização de impacto social que nasce para incentivar e preparar jovens vindos de escolas públicas e de periferias para intercâmbios internacionais. O projeto surgiu em meados de 2018 e já na primeira edição enviou 7 participantes para estudar inglês em países como Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo no estúdio da TV Alesp Ariane Noronha, que é fundadora da Sou Bilingue, Arthur Sávio, ex-aluno que foi para o intercâmbio na Nova Zelândia e hoje também faz parte do time Sou Bilingue, e Jaqueline Lima, que é professora de inglês e coordenadora de mentores. Bom, sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês aqui na TV Alesp. Obrigada. Bom, e antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que na minha opinião é muito interessante, eu quero conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Eu vou começar pela Ariane, que é fundadora da organização. Bem-vinda, Ariane. Conta um pouquinho pra gente como que funciona o seu trabalho dentro desse projeto, como que é a sua rotina. Legal. Conta pra gente. Obrigada pelo convite, Caterina, desculpa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou fundadora da Sou Bilingue e eu coordeno a parte do geral, na verdade, a gente sempre tenta buscar novidades aí para o projeto, então estou à frente dessa parte de parcerias também. Arthur, bem-vindo. Oi, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu tenho 19 anos, eu fui aluno do projeto na turma de 2018, um dos ganhadores da bolsa, né? Viajei para Nova Zelândia nesse ano. Fiquei um mês lá estudando inglês, numa casa de família também, e voltei agora e hoje eu faço parte do time da Sou Bilingue também. A viagem foi esse ano? Foi esse ano. Eu participei do projeto no segundo semestre de 2018 e agora eu viajei em abril desse ano. Ficou um mês lá na Nova Fiquei Zelândia. um mês. Tá certo, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa experiência. Jaqueline, bem-vinda. Obrigada, eu sou Jaqueline, sou professora da Sou Bilingue e coordeno a parte de mentorias dos alunos. Os alunos têm mentoria com pessoas do mundo inteiro e aí eu coordeno essa parte, tanto com os mentores quanto com os alunos, direcionando os mentores e os alunos. Tá certo. É isso. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho da organização. A gente tem um vídeo, vou pedir para o nosso diretor rodar para o pessoal de casa saber do que a gente está falando aqui no programa. Pode rodar. Desde os 16 anos, eu sonhava em fazer intercâmbio, viver uma nova cultura e falar outro idioma, mas eu não sabia como eu poderia realizar isso. Minha mãe na época era manicure, meu pai trabalhava no almoxarifado de uma empresa e a renda que a gente tinha era o suficiente para manter a casa, mas não para realizar esse meu objetivo, esse meu sonho. Para mim, tudo era muito caro, muito inacessível, eu não tinha nenhuma referência de um amigo ou algum parente que havia feito um intercâmbio ou até mesmo viajado para o exterior. Então eu deixei aquele sonho adormecer. Com 23 anos, depois que eu me formei na faculdade, eu conheci um programa de babá no exterior e foi a minha chance de realizar esse meu sonho, né? De tornar o intercâmbio algo possível e foi um divisor de águas na minha vida, eu voltei de lá transformada. Essa transformação gerou em mim uma vontade de fazer com que outros jovens vindos de periferias e de escolas públicas, como eu, também pudessem realizar esse sonho do intercâmbio e ter informação sobre isso. Foi assim que nasceu a Sou Bilingue. A Sou Bilingue, ela é uma organização social que incentiva e prepara jovens vindos de escolas públicas para fazer intercâmbio e eles passam por um processo seletivo e depois de aprovados, eles começam uma imersão no inglês, mentorias online com brasileiros e estrangeiros, educação financeira, atendimento psicológico. Com tudo isso, com toda essa informação e esse preparo, eles vão poder realizar o intercâmbio. Depois da imersão, a gente concede bolsa para os jovens que mais se destacaram no programa, porque ele está preparado, o mundo é dele. Os jovens da Sou Bilingue, eles vão para países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Essa vivência internacional vai além do aprendizado de inglês. Eles aprendem com o outro, né? Aprendem com uma nova cultura e eles trazem essa transformação para o nosso Brasil.
Se eu pude criar uma organização social a partir da minha experiência, imagina o que eles não são capazes. A gente está transformando destinos e escrevendo novas histórias. A gente quer fazer com que esses jovens de escolas públicas entendam que o mundo é deles também. Isso é um direito de todos. O mundo pertence a todos nós. Muito legal. Bom, então a Ariane é a fundadora da organização, inclusive fez o intercâmbio, entendeu a importância que isso, né, teve para a sua vida e decidiu compartilhar com outras pessoas. É isso mesmo, Ariane? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu, né? A Sou Bilíngue, ela nasceu por causa da minha experiência mesmo. Eu morei nos Estados Unidos por 1 ano e meio, de 2014 para 2015, mas eu só descobri o intercâmbio quando eu já tinha terminado minha faculdade, né? Eu vim de escola pública, enfim, meus pais nunca tiveram condição de bancar um intercâmbio para mim. E eu comecei a pesquisar quando eu tinha uns 16 anos, né, sobre viagens e tudo mais. Eu trabalhava como recepcionista num shopping. E eu via as pessoas, os meus chefes, as pessoas, né, de liderança indo viajar e eu ficava me perguntando como que eu poderia fazer essas viagens, intercâmbio, falar inglês. E eu comecei a pesquisar e eu via os valores, os preços e tudo muito inacessível e deixei aquele sonho adormecer, mas nunca morrer, assim, sempre quis fazer uma viagem internacional, viver outra cultura e falar outro idioma. E aí eu fui para a faculdade, depois quando eu completei 18 anos, entrei na faculdade, né, me formei em jornalismo. E quando eu concluí a faculdade, a minha amiga de infância estava indo para os Estados Unidos, para a Califórnia, para fazer o programa de Au Pair, que é um programa de babá no exterior. E ela estava me contando o processo, como funcionava, e eu vi que era uma forma mais acessível também financeiramente para eu poder realizar esse meu sonho. E foi aí que eu entrei de cabeça, que eu falei, não, é esse meu intercâmbio, é assim que eu vou. E eu consegui, entrei no programa, né, fui para uma agência, entrei no programa, fiquei nos Estados Unidos, vivi com americanos, né, cuidei de 3 crianças, morei com americanos, morei em Virgínia, bem pertinho de Washington, D.C., que é a capital. E a experiência foi transformadora na minha vida, foi um divisor de águas, foi mais do que eu imaginei, foi além do aprendizado de inglês, né? Porque eu acho que quando você vive uma outra cultura, você abre a sua cabeça imensamente, o meu mundo, assim, abriu muito minha mentalidade. E quando eu voltei, eu queria continuar usando o inglês, de alguma forma, tudo que eu aprendi lá fora, e também impactar outras famílias, né? Outros jovens que, como eu, que veio de escola pública, não tem acesso, não tem informação, não tem uma direção. E foi aí que surgiu a Sou Bilíngue. E quando você decidiu fazer esse intercâmbio, você já tinha algum conhecimento de inglês? Falava um pouquinho? Como que foi esse preparo para essa viagem? Eu vim de escola pública e a gente sabe do ensino público, né? Infelizmente, a gente não tem uma educação na língua inglesa na rede pública. Tem uma pesquisa, inclusive, da British Council, que 85% dos jovens no Brasil são de escolas públicas e que eles têm menos de 2 horas de inglês por semana de ensino. Então, é um número muito baixo e acho que isso também leva muito a entender por que só menos de 5% da população fala inglês fluente, né? Então, eu estudei por conta própria bastante, também fiz alguns cursos de inglês, mas ainda não me sentia satisfeita. Só que eu tinha uma base para poder pelo menos fazer a entrevista e ir para fora do país. E foi isso que me ajudou a fazer esse intercâmbio, né? Conseguir essa oportunidade pela agência. E quando você retornou, isso realmente trouxe mudanças muito significativas na sua vida? Você viu essa diferença até no momento de ingressar no mercado de trabalho? O inglês hoje acaba sendo um grande, né, diferencial. Como que foi isso para você? Te trouxe muito resultado nesse sentido? Como que é? Sim, na verdade ele transformou minha vida, né? Totalmente o idioma, porque desde que eu voltei, eu voltei para trabalhei numa organização social também chamada Gerando Falcões, que inclusive é parceiro da Sou Bilíngue hoje, na área de jornalismo, mas também fui inserida na parte de educação de idioma, né? Então comecei a ensinar jovens de baixa renda, de periferia com inglês, e isso nunca acabou, assim, desde que eu voltei do exterior, comecei a dar aula, isso nunca mais acabou. E conforme eu dava aula para os alunos, eles sempre me perguntavam como eu havia feito o intercâmbio, como eu tinha conseguido essa oportunidade, como eles faziam, como eles poderiam fazer para conseguir fazer essa viagem também. Então isso me motivou muito a criar a Sou Bilíngue, né, a partir dessa vivência com esses adolescentes.
e a gente entender que os jovens precisam ter esse acesso também, não só pessoas que têm condição financeira, como pessoas que vêm de famílias mais humildes, né? E tem esse sonho, essa vontade como eu tinha de conhecer outro país, e a gente precisava orientar de alguma forma essas pessoas. Então foi aí que a gente surgiu, né? E o bacana de tudo isso é que não é só o idioma que você acaba aprendendo, mas sim outras culturas, conhecendo outras pessoas, quer dizer, a mente se abre, né, Ariane, para um mundo mesmo. Com certeza, eu conheci, assim, durante minha viagem, eu fiquei 1 ano e meio no exterior, eu consegui conhecer 10 estados, ainda fui para visitar outros, Caribe com a família, consegui, enfim, me possibilitou uma série de coisas, me conhecer pessoas de vários cantos do mundo, eu tenho amigas da Colômbia, Argentina, a Alemanha, então isso é muito legal, essa troca cultural, você aprender não só o inglês, né, e aprender um pouquinho de outras culturas, de outros costumes, isso foi muito, muito legal. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma viagem internacional para ter essa troca cultural e acho que você acaba sendo um pouco mais solidário com o próximo, entendendo um pouco o jeito de outras pessoas e ao mesmo tempo ver que que a gente tem muita semelhança com outras pessoas e outras culturas. Né? Então, isso é muito legal. E falando um pouquinho das etapas do projeto, né? A imersão no inglês é, de fato, uma das primeiras etapas aí, quer dizer, ensinar para esse jovem um conhecimento mínimo na língua para que ele possa dar esse passo de fazer uma viagem. É isso mesmo, Jaqueline? Sim, as nossas aulas, o projeto começa com a imersão na língua. Eles têm aula uma vez na semana, mas são 2 horas de aula de inglês e depois 1h30 com outras atividades, com psicólogo, educação financeira, porque a gente entende que todas essas etapas são importantes para eles alcançarem o intercâmbio, para eles conseguirem se virar lá fora. Mas o nosso foco é que ele consiga fazer dentro desses 5 meses, que eles aprendam passado, presente, futuro, para que a comunicação seja eficaz, né? Precisa ser efetiva, ele precisa conseguir se hospedar, ele precisa conseguir falar sobre dinheiro, comprar, comer. Então, a gente entende que essa base é fundamental para que ele consiga se locomover, para que ele saiba para onde ele vai, que ele consiga pedir informação, que ele consiga... Eles vão estudar lá, né? Então, eles precisam se comunicar com outras pessoas e muitas vezes elas são de várias partes do mundo, né? O Arthur fez amigos do mundo inteiro. Então, até mesmo para essa localização, para eles conseguirem se comunicar na escola, isso é importante. Então, esses 5 meses são fundamentais para que ele consiga se virar lá fora, para dar um start. Estou só reforçando. A imersão, antes dessa viagem, né, desse intercâmbio, esse aluno passa aí por 5 meses de um curso básico de inglês, vamos dizer assim. E essas aulas acontecem aonde exatamente, Jaqueline? Vocês têm um local fixo, vão até as escolas, como que é? Não, hoje nós somos sediados por essa ONG parceira, que chama Gerando Falcões. A nossa pretensão é em 2020 termos a nossa sede para que a gente consiga ampliar. O projeto tem crescido muito. Nós tivemos uma turma piloto com 11 jovens, hoje nós temos 48 alunos, né? Então foi um salto muito grande e todos eles são atendidos por nós nessa ONG parceira. Né? Então a nossa expectativa é que em 2020 a gente consiga um lugar para que a gente consiga ampliar ainda mais esses números e alcançar mais pessoas. E falando um pouco do nível do inglês desses alunos, normalmente esse pessoal que tem aula com vocês, eles têm uma noção com o idioma ou eles têm muita dificuldade? Como que é? Então, a gente atende alunos de periferia, né? Então a gente consegue imaginar que o inglês sempre é muito básico. Alguns deles, por curiosidade, né, por amor à língua, estudaram sozinhos, têm um pouco mais de noção. Alguns conseguiram pagar algum tempo de curso, né? Então varia muito o conhecimento de cada aluno, mas normalmente eles não têm muito conhecimento. Não, normalmente a base é pouquíssima, assim, ou é 0 ou eles têm uma base muito básica. Então, mesmo assim, para a gente conseguir atender de uma forma... vou até dizer de uma forma mais eficaz, assim, para que ele fique, para que seja mais justo, né, para que eles consigam aprender plenamente, né, pelo menos o conteúdo passado nesses 5 meses, a gente também separa eles por nível. Quem sabe um pouquinho fica em uma outra turma, quem o conhecimento é muito básico fica em outra turma, porque assim a gente consegue dar mais atenção para quem não sabe e para quem sabe um pouquinho não ficar desmotivado, né? Rever o conteúdo não pode ser uma desmotivação. Então, a gente
separa eles em níveis. Normalmente esse aluno, ele gosta, ele se envolve, ele se dedica, ou varia muito de aluno para aluno? Pensando que eles querem muito viajar, a dedicação é sempre muito grande, né? São pouquíssimos os que são desmotivados, né? Quando desmotiva, é sempre um fator externo, né? É sempre, às vezes, um problema na família, às vezes um problema no emprego. O psicólogo ativo nesse processo também faz muita diferença, né? Quando o aluno quer desistir do projeto, ele não só desiste, né? A gente nota em sala de aula um comportamento diferente, isso é passado para o psicólogo, é passado para a ARE. Então, a gente acaba se envolvendo com o aluno em todas as esferas, né? A gente entende, a gente conhece a história. Todo esse universo do aluno, né? Todo esse universo. Então, o psicólogo prontamente chama para uma conversa, né? E aí a gente acaba resolvendo isso. E eles são muito amigos, né? O processo vai além do contato com a língua, da imersão no inglês, vai além do aprendizado do idioma. Ele consegue abranger outras faces, né? Então, os alunos ficam muito amigos. E aí eles mesmos começam a dar força um para o outro. Experiência que gera uma união ali entre as pessoas, né? E aí eles dão força assim, não desiste não, vamos lá, tá difícil para mim também, eu também não entendo. E a mentoria também entra nesse papel, assim, se tem dificuldade no inglês, eles também têm durante a semana as mentorias para conseguirem tirar as dúvidas, ampliar o conhecimento, para o conteúdo em sala de aula ficar, talvez tirar dúvida, né, do conteúdo que foi passado em sala de aula. Então, reforçar. Assim. Certo. E Arthur, quando você voltou de viagem, como que foi a reação dos colegas do grupo? O pessoal ficou curioso, quis ver as fotos. Você acha que isso também deu uma incentivada, assim, para a pessoa não desistir desse processo todo? Ah, claro, incentivou bastante, né? Eu lembro quando eu voltei também, a ARE, eu falei na sala, né, para os alunos que estavam participando desse semestre aqui. Então é muita pergunta, né? Muita dúvida, né? Muita dúvida e igual as que eu tinha, né? Ah, como que é para comer lá, como que é, o que você come lá, como que é para você pegar um ônibus, sabe? É coisa que eu lembro que no primeiro dia assim que eu cheguei na cidade, que aí eu fui pegar o ônibus, aí eu, será que é igual? Como é que é? Eu pago antes, eu pago agora? Como é que é? Então, essa é a dúvida que a gente tem, né? Porque é isso mesmo. Que existe essa diferença cultural, né? Então, é outra cultura e você tem que se adaptar rápido, né? Porque é um período curto, mas é muito gostoso a sensação de estar em outro país, viver outra cultura, conhecer novas pessoas, ver que o mundo é imenso mesmo e a gente pode chegar nesses lugares, é muito bom mesmo. Muito bom. E como que você ficou sabendo desse projeto? Foi algum amigo que te contou? Você já falava inglês? Como que foi, assim, esse processo? Então, na época eu trabalhava no Gerando Falcões, né? Na ONG que é a sede, né? Que a gente atua lá. Aí eu vi no post do Facebook do Gerando Falcões, que eu acompanhava, né? Que ia ter se alguém tinha um sonho de fazer intercâmbio, não era algo parecido. E eu já vinha pesquisando isso, que sempre foi um sonho para mim, fazer um intercâmbio. Sempre foi um sonho desde quando eu era adolescente. Já era um desejo, já era um desejo, só que aí eu sempre parava na parte do valor, né? Que era um valor muito, muito, muito alto. Aí apareceu, eu falei, vou me inscrever. Aí eu fui lá, me inscrevi e lembro que eu fiz a entrevista ainda que eu estava em outro curso no dia, ainda consegui fazer a entrevista correndo. Aí fiz a entrevista em cima da hora e entrei no projeto. E foi o que aconteceu, né? Eu fui lá e viajei, né? E esse é o resultado aí, algumas fotos do Arthur. E Arthur, me fala uma coisa, por que Nova Zelândia? Você tinha um desejo específico de conhecer esse país? Foi algo natural? Como que foi isso, essa escolha? Então, quando a gente começou, né? Assim que a gente entrou no curso, eu lembro que era algumas bolsas, era para o Canadá, né? Aí, no meio do processo, a Ariane conseguiu uma parceria, a parceria com a Abraceio, e aí ia ter 4 bolsas para a Oceania, que no caso era 2 para a Austrália e 2 para a Nova Zelândia. Aí na hora eu já falei, não, eu quero a Nova Zelândia, porque eu já tinha pesquisado, Queenstown já foi eleita, que foi a cidade que eu fui, né? Já foi eleita muitas vezes a cidade mais bonita do mundo. Então eu falei, eu preciso ir para esse lugar, porque é um lugar da natureza muito, muito bonita, é algo assim que você olha, você fica maravilhado com as coisas lá. Eu escolhi a Nova Zelândia e Queenstown mais pela paisagem mesmo, é um lugar muito, muito, muito bonito mesmo.
E como que é o povo lá? Você fez bastante amizade? Como que foi a receptividade dos nativos de lá, né, com os estrangeiros? Como que você sentiu isso? São muito, muito receptivos mesmo, até porque Queenstown tem muita gente de fora, porque tem muito emprego, né? Então, muitas pessoas de muitos países vão para lá, tem muito brasileiro também. E eles são bem receptivos mesmo, você passa na rua, acho que eles estão acostumados, né? Acho que por eles estar acostumados, aí eles já... eu acho tem que é bastante mais turista lá, tem bastante estrangeiro, eles estão acostumados. Você falou de algumas situações engraçadas também, né? Que você passou lá, algumas... Nossa, teve muita coisa. Conta pra gente aí uma situação engraçada. Ou de dificuldade, acho que você tinha compartilhado algumas coisas. Agora me deu um branco. Mas O inglês, de repente, né? A pronúncia na escola. Eu lembro que ele estava contando, assim, um pouquinho sobre as dificuldades no começo, de conversar com a galera e tal. E alguns perrengues, acho que todos os alunos passam. Teve muita coisa. Eu lembro, assim, no primeiro dia que a gente fica na casa de família, né? Aí eu cheguei, assim que eu cheguei, eu peguei o táxi, né? Aí cheguei na casa, tava o cara lá lavando o carro. Aí eu cheguei, aí quando eu falei oi pra ele, eu falei, ai... Aí ele começou a falar, eu não entendi nada. Por quê? Porque o inglês dele é um inglês britânico, né? Aí começou a falar, eu só balançando a cabeça e tal. Aí eu lembro que tinha até um carpete assim. Aí eu falei, precisa tirar o tênis? Ele falou, não, se você quiser tirar. Eu fui lá e tirei. Tal. Aí eu entrei, no primeiro dia foi tranquilo. Aí eu lembro que no outro dia, no café da manhã, que eles são bem certinhos com o horário, né? É bem rígido mesmo. Então o café era todo dia, 7 horas da manhã em ponto. Era 7 horas, no máximo 7h10, 7h15. Às vezes porque tinha as crianças davam uma atrasada. Aí no primeiro dia que eu cheguei, ele perguntou, o que você come? Aí ele começou a falar as coisas, né? As opções. As opções, eu não entendi nada. Aí eu lembro que quando ele falou eggs, né, que é ovo, aí eu falei, eggs eu quero, porque aí foi uma coisa que eu entendi, que eu gosto. Aí depois ele falou pão, eu falei, pão eu quero. Aí foi uns 30 dias, todo dia do café era pão com ovo. Pão com ovo, todo dia. Que foi a única coisa que eu entendi na época. E aí você comeu pão com ovo a viagem toda. Uns 30 dias. 30 dias de manhã na casa foi pão com ovo. Aí depois de um tempo, aí eu fui, ela foi me oferecendo outras coisas, eu fui aceitando e foi assim, mas assim que eu cheguei, porque deu um choque, né, eu lembro que a gente foi na Teravi lá, que é uma outra empresa parceira, que ela, como ela já foi para muitos países, ela ajudou a gente nessa parte. Falou, quando chega tem um choque mesmo, tem um choque muito forte, então assim que eu cheguei, eu falei, meu Deus, não é possível, meu inglês aqui não vai, eu vou passar fome aqui, eu ficava pensando, né. Mas assim, com 3, 4 dias, parece que a cabeça vira assim, você já 3, 4 dias. Foi você já muito estava rápido. Mais familiarizado ali? Entendendo melhor? Entendendo melhor, já conseguia, até para me comunicar, eu lembro que... Porque assim, que eu destravei, né? Porque a gente falava, eu lembro que no final do curso a gente só falava inglês dentro da sala. Mas todo mundo era amigo, então amigo, conhecido, a Ariane na época, a Ariane que dava aula na minha turma, foi a Ariane que deu aula. Aí a gente falava só inglês lá, mas, tipo assim, era entre nós, né? Quando chegou lá fora, que eu ia falar inglês com outra pessoa, com gente de fora, com nativos mesmo, que falavam a língua mesmo, nos 2 primeiros dias eu fiquei muito travado. Eu lembro que eu entrei no ônibus, eu só dei o dinheiro, eu só dei o cartão, né, na verdade, que foi que o rapaz me deu um cartão. Só dei o cartão, passou, não falei nada, fiquei quieto. Aí depois, no primeiro dia de aula também, só que aí passou do segundo, terceiro, aí quando chegou do terceiro dia pra frente, aí já destravou, aí eu já comecei a sair... Conhecer as pessoas. Eu saí mesmo conhecer lugares, fui em bares, em praça. Comecei a ir mesmo para rodar, para conhecer. Porque eu falei, eu tenho 30 dias aqui, então tem que fazer o máximo de coisas que eu conseguir aqui nesse período de tempo, conhecer o máximo de pessoas e foi isso. Foi uma experiência maravilhosa. Foi a melhor da minha vida, né? Foi a melhor experiência e o melhor mês da minha vida até hoje. Pretende voltar? Eu pretendo conhecer outros países. Lá eu gostaria de voltar porque é um lugar muito lindo mesmo, né? Tanto pela foto, é um lugar muito, muito bonito. Só que eu pretendo conhecer outros países também, né? Que a gente fala que é o bichinho da viagem, né? Quando você viaja uma vez, você quer conhecer todos. Por falar em outros países, a gente sabe que o inglês britânico e o americano, eles são um pouco diferentes. Como que é isso? Assim, qual é o inglês que você ensina para os seus alunos, Jaqueline? Dependendo do país que ele vai, existe essa diferença, né? Como que é? Então, é muito engraçado isso, né? Porque eu falo inglês, na minha opinião, americano, né? Nunca vai ser igual um nativo, mas é o inglês americano, de pronúncia americana. A gente tem essa diferença de pronúncia, na maior parte de pronúncia mesmo, né?
Porque varia muito, né, na hora de você ouvir, a palavra ela é a mesma, mas, quer dizer, o sotaque é muito diferente, né? Então, eu acho que isso acaba influenciando também, né? Eu até apresento durante a imersão a diferença, né, às vezes de pronúncia, são pouquíssimas palavras que mudam, né, mas a pronúncia faz uma diferença muito grande, né, os alunos que vão para a Austrália, eu sempre pergunto, né, porque para mim é muito diferente, eu acho muito, eles falam de um jeito completamente diferente, eu acho muito difícil de entender, né, e aí eu sempre pergunto, e aí, como é que foi, né, para os alunos que vão para a Austrália, porque eu acho que é bem mais difícil, eles falam assim, nossa, foi dificílimo, mas depois... a gente entende. Como é uma diferença só de pronúncia mesmo, causa um estranhamento no início, né? Mas depois eles acabam se adaptando, né? Seria como comparar o nosso português aqui do Brasil com o português de Portugal, por exemplo, assim, ou não? Eu acho que ainda mais próximo. Eu acho que se a gente pensar numa questão de sotaque, a gente se aproxima um pouquinho mais dessa diferença, né? É como se a gente ouvisse uma pessoa de um outro estado, né? Talvez do Nordeste, do Sul, que tem que o sotaque é diferente. Então a gente do Brasil para Portugal já é um pouco já mais é uma distante. outra língua, né? Mas a língua é a mesma. É uma questão de pronúncia mesmo. Ontem eu fui assistir uma palestra com um inglês falando. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos por conta da esposa. E aí a gente sempre dá o exemplo da água, né? Que é water, né? No inglês britânico. Super diferente. Ele falou assim: ninguém entendia o que eu falava nos Estados Unidos. Como assim? É water, não parece com Coca-Cola, não parece com outra coisa, era água. Então, eles mesmos sentem essa diferença, né? Mesmo os americanos e os britânicos sentem essa diferença. Então, eu acho incrível que os nossos alunos tenham a oportunidade de descobrir tudo isso, de ter esse aprender, choque, eu né? acho incrível. E assim, só aproveitando falando do Arthur, né, que ele já falou um pouquinho, e o Arthur foi realmente um aluno que se destacou muito durante o semestre, que conseguiu essa oportunidade. E até falo para eles que é por mérito deles, porque eles participam de um ranking, né, na Sobilingüe. Então, todos os alunos que são aprovados para o programa têm o ranking e as melhores notas, né, os alunos que têm as melhores notas, o melhor desempenho, o melhor número de participação nas aulas e mentorias, eles ganham pontos e esses pontos determinam os ganhadores, né? Então, o Arthur foi uma das pessoas que se destacou e agora está com a gente, inclusive, ajudando na parte das vendas. A gente vende produtos da Soul, né, para poder, como fonte de receita e tudo mais. Então, é justamente, essa é a proposta também da Soul, de trazer alunos que foram fazer intercâmbio, que tiveram a vida transformada de alguma forma, né, tiveram essa experiência internacional, trazer para o time da Soul, que foi o caso do Arthur. E a gente também vai fazer isso, está fazendo isso, inclusive preparando a Emily, né, que foi uma aluna que foi para Nova Zelândia também, para ser teacher, para ser professora também. Então, a gente quer levá-los para fora, mostrar esse mundo gigante para que eles consigam impactar outras vidas conosco aqui no projeto. Então, o Arthur foi um desses casos e tem dado super certo e tem sido super legal. Quer dizer, são vários jovens que se inscrevem com a pretensão de fazer o inglês e de fazer essa viagem, mas somente alguns são selecionados, é isso, Ariane? Isso. São critérios que vocês avaliam se a pessoa realmente está preparada para isso? Na verdade, por exemplo, nessa edição agora de 2019, a gente teve 48 alunos. E aí, nisso, eles passaram por um processo seletivo para a gente chegar a esses 48 alunos que ficariam conosco durante 5 meses de programa. Então, o programa começou em março, terminou em julho. Terminou, na verdade, essa semana, né? Foi a última semana. E aí, todos os alunos, os 48 alunos, eles fazem parte de um ranking que fica disponível no site da Sobilingüe. E aí, eles vão ganhando pontuação de acordo com o desempenho deles em sala de aula. Então, por exemplo, vale pontos os alunos que vão bem nas provas, ou as avaliações em geral valem ponto. Quando eles fazem as mentorias, que são com pessoas que estão no exterior, né? Eles completam essas mentorias, eles também ganham ponto. Atividades em sala de aula. Então, tudo isso é gerado pontuação. Se o aluno não falta, se o aluno não chega atrasado, então ele vai ganhando pontos. E aí, no final do semestre, a gente vê qual aluno teve mais pontuação e a gente assim concede as bolsas. Então, para 2019, nesse semestre, foram 10 oportunidades que a gente vai divulgar nos próximos dias, os bolsistas. E aí, os 10 do ranking, os 10 primeiros ganham essas bolsas. E o Arthur, por exemplo, foi uma das pessoas que conseguiu no ano passado. O programa Terceiro Setor vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O
programa Terceiro Setor está de volta e hoje eu converso com representantes da Sou Bilingue, uma organização de impacto social que nasce para incentivar e preparar jovens vindos de escolas públicas e de periferias para intercâmbios internacionais. No primeiro bloco a gente estava falando então um pouquinho das etapas aí que esse jovem precisa passar para poder finalmente realizar essa viagem de intercâmbio. E uma das etapas consiste, então, na mentoria. Eu queria que a Ariane explicasse um pouquinho para a gente como que funciona esse processo, como que é aí para esse jovem conversar com essa pessoa à distância, como você estava me explicando aqui nos bastidores. Legal. Então, todos os jovens, eles fazem mentorias com brasileiros e estrangeiros que estão fora do país ou tiveram uma experiência internacional. Então, a gente está engajando brasileiros que estão fora, que têm um inglês legal, pessoas que têm esse interesse em ajudar a gente a melhorar o inglês do pessoal da periferia. Nós temos mais de 30 mentores hoje conosco, então pessoas que estão morando em Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e essas pessoas, elas disponibilizam parte do seu tempo para ajudar esses jovens com o inglês. Então, como eu falei do ranking, né, que esses alunos participam do ranking, eles precisam estudar para as provas, estudar e entender o conteúdo da sala de aula. Então, esse mentor ele entra como suporte para esse aluno. Então, cada mentor tem de 1 a 2 alunos por semestre, né? E aí eles fazem essas chamadas de vídeo online com os alunos, os mentores dos alunos, então pessoas que têm total domínio no idioma, para ajudar com as dúvidas da sala de aula, praticar a fala, né? Praticar o speaking com o aluno, treinar esse speaking, ajudar numa correção de uma prova com ele, explicar por que ele errou tal coisa. Então a gente tem esse suporte e a gente acha muito importante porque vai além da sala de aula. O aluno não tem só as 2 horas de aula por semana, senão esse contato com pessoa que está lá fora e estuda mais, né? Acaba estudando mais durante a semana. Sim. Como que foi essa experiência para você, Arthur, com a mentoria? Te ajudou? Como que é? O projeto inteiro em si me ajudou, né? Eu lembro que eu até brinco com a Ariane que eu entrei com inglês 000 mesmo, então foi com o tempo, foi a Ariane pegando bastante no pé, teve a parte da mentoria também que a gente tinha toda semana, 1 ou 2. Aí, às vezes era só eu, às vezes era em grupo, aí estudando, eu falo que em 5 meses meu inglês já mudou totalmente, mudou mesmo, eu falo porque foi notável mesmo, eu já conseguia me comunicar depois desses 5 meses de curso e depois que eu viajei, agora eu já tenho mais uma confiança para falar, para chegar em algum lugar ou, sei lá, se eu for viajar de novo agora, eu consigo ir bem mais tranquilo do que eu fui da primeira vez, né? O projeto me ajudou bastante nisso. Certo. Quer dizer, o Arthur chegou lá com um nível, como ele disse, assim, um nível fraco, né, de inglês. Básico. Quer dizer, tinha uma noção aí mínima. Em 5 meses ele sentiu que ele realmente avançou bastante. 5 meses é um tempo considerável, Jaqueline, assim, pela sua experiência, para o aluno ter esse conhecimento ao ponto de fazer uma viagem e conseguir se virar? Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas como que você vê isso? 5 meses é um tempo considerável? Se a gente pensar para ter domínio da língua de forma alguma, né? Por vários aspectos, né? A língua é uma coisa muito complexa, né? Não falando só do inglês, mas o idioma é muito complexo. Se a gente pensar de ter domínio da língua, não, esse tempo não é o suficiente. Mas pensando no tempo de que eles têm de aulas por semana, o tempo que eles têm de mentoria, é um tempo muito satisfatório, né? E a dedicação do aluno é completamente possível que ele consiga se comunicar de forma satisfatória para atingir esses objetivos. Então, saber para onde ele vai, se comunicar, pegar um táxi, que é o que ele precisa para viver lá esse tempo. E aí lá ele vai ser amparado pela escola, que eles têm mais de 5 horas, tem mais ou menos 5 horas de aulas por semana, por dia, né? São 20 horas semanais. Então, esses 5 meses é um tempo assim completamente possível para eles conseguirem se localizar, para eles conseguirem viver lá durante esse tempo. É muito bacana porque o processo de mentoria, os mentores são muito engajados, nós temos nativos e aí a gente tem um grupo de estudantes que aí um indica o outro e outro e outro, então nós temos vários estudantes do Texas que estão super envolvidos com o nosso projeto. Então, além deles conseguirem conversar com nativos, eles também têm um pessoal da mesma idade, né, o que acaba aproximando muito, né, eles uns dos outros. Então, eles têm todo o suporte para que esses 5 meses seja possível essa comunicação. Certo. E esse é um projeto, Ariane, recente, né, que você realmente deu início
a isso. E ele acontece aqui em São Paulo. A ideia também é levar para outros estados essa iniciativa. Como que você enxerga isso? Sim, com certeza. A gente nasceu em 2018, no comecinho do ano. Então, a gente está indo agora para a 3ª edição do programa. Então, é uma edição por semestre. Sem dúvida, a gente quer ampliar esse projeto e poder atingir todo o Brasil. A gente recebe, inclusive, mensagens de pessoas de outros estados interessadas em participar do programa, em querer ajudar de alguma forma. Então, a gente está estudando essa possibilidade, inclusive de ter algumas partes da estrutura mais online disponível também para que a gente consiga atender mais pessoas de outros estados. Que isso, com certeza, vai acontecer em algum momento e a gente está trabalhando para isso, com certeza. A gente sabe que fazer uma viagem, estar em outra cultura, estar longe da família, é o que exige da pessoa um preparo, né? Não só na questão da língua, para você poder se comunicar, mas uma questão emocional mesmo, né? Um mês pode ser curto para alguns, mas pode ser muito longo para outras pessoas. Eu vi que vocês também têm atendimentos e oferecem esse preparo psicológico. Eu achei isso muito interessante. Eu queria que vocês explicassem como que funciona esse atendimento e em que momento vocês conseguem identificar que a pessoa de fato está preparada para uma experiência como essa, né? Sim, na verdade ele é acompanhado desde o começo, desde quando ele entra no programa. Até nas entrevistas a gente tem esse suporte psicológico para ver se a pessoa tem essa possibilidade, né, de fazer o programa conosco e fazer o intercâmbio. Então, ele é acompanhado desde o começo e ele tem à disposição o psicólogo se caso ele precise de uma conversa mais individual, algum atendimento mais individual, porque a gente sabe que a gente traz alguma bagagem de casa, às vezes algum problema de casa, que pode interferir no processo, com certeza. Então, pode ser que tenha pais que não apoiem ou problemas em casa mesmo, brigas, enfim, a gente tem algumas questões, né, desse sentido e a gente tem esse suporte, né? Com certeza. E até em grupo, eles fazem a dinâmica em grupo com psicólogos todo mês, mas também tem esse suporte com o psicólogo individualmente, se ele precisa desse atendimento, inclusive durante o programa, durante o intercâmbio, né? Se ele está fora do país, ele tem esse suporte com uma psicóloga que está conosco, que é especialista em atendimento intercultural. Então, ela está com ele, inclusive, fora. Então, ela faz chamada de vídeo, se o aluno está com algum problema de adaptação, alguma questão, ele vai ter esse suporte, ele vai ter esse atendimento. Então, a gente não deixa o aluno desamparado em nenhum momento do processo, tanto fora quanto aqui ainda no Brasil. Até na questão da divulgação dos finalistas, né, tem que ter também esse suporte do psicólogo, porque tem pessoas que às vezes não aceitam, que não conseguiu a bolsa. Enfim, a gente precisa ter a gente acha essa parte muito importante e pertinente, assim, precisa mesmo. Como que foi para você esses atendimentos, Arthur? Foi importante? Você sentiu muita falta, assim, quando você estava na Nova Zelândia? Claro, um lugar maravilhoso, pessoas novas, mas como que era, assim, estar longe da família? Como que foi emocionalmente para você nesse aspecto? Então, eu lembro que antes da viagem, né, eu tinha muito medo de andar de avião, muito medo mesmo. Aí teve um preparo psicológico disso também, comigo, né, no caso, que foi para me acalmar mais. Até no dia também, eu lembro que até a Ariane estava me ajudando. Estava muito nervoso. E quando eu cheguei lá, bate uma saudade muito forte, né? Porque por mais que, assim, sei lá, a gente fica um tempo sem ver a mãe ou sem ver o pai, só que você tá perto, né? Você tá, sei lá, morando em outra cidade. Lá não, lá eu tava do outro lado do mundo. Então bate mesmo uma saudade muito forte. Muito forte. Por mais que ao mesmo tempo que você tá vivendo ali o melhor momento da sua vida, você tá em outro país, tá realizando um sonho, você vê que você tá longe da sua família, tá longe de todo mundo que você gosta. Aí você tem que equilibrar isso também. E a gente tem um apoio mesmo, né? Da psicóloga, né, que é a Fernanda, ela me ajudou muito. Eu lembro que toda semana, ela sempre me mandava mensagem pelo WhatsApp, mensagem normal, né? E uma vez por semana a gente tinha a ligação, uma chamada de vídeo que eu fazia com ela. Ela perguntava se estava bem, como é que eu estava me sentindo, e isso ajuda a consolar, né? Também, porque a gente sabe que, por mais que seja um período curto, um mês, mas ao mesmo tempo pode ser muito longo também, né? Se você pensar só em saudade, né? E aproveitando esse gancho que ele está falando da psicologia, a gente tem os valores da Sobilingue, né, que são, no caso, a empatia, motivação, empoderamento, faltam 2.
Enfim, tem esses valores da Soulbilingui que a gente trabalha durante o processo também, e os próprios psicólogos fazem um trabalho com base nesses nossos valores da Soulbilingui. Então, o aluno também, ele se desenvolve muito na SOU, acho que talvez o Arthur pode falar um pouquinho disso, no sentido de trabalhar a empatia mesmo, trabalhar a motivação, a automotivação, trabalhar a coletividade, que a gente acha muito importante também, de pensar no próximo, de entender os outros contextos, as outras histórias, e a gente trabalha muito isso durante os 5 meses, né, que são os encontros em grupo. Eu não sei se você pode falar um pouquinho. Eu acho que essa parte do empoderamento é muito forte mesmo, ajuda muito a motivação, né, tipo, porque assim, a gente que vem da periferia, a gente está acostumado com não conseguir fazer as coisas, tudo ser impossível. Acho que e a SOU mostrou, né? Não, é possível, a gente está aqui, não é porque a gente veio da periferia que a gente pode conquistar o mundo. A gente pode sim ir para outro lugar do mundo, a gente pode conhecer outra cultura, a gente pode conhecer os melhores países, a gente pode, entendeu? Acho que é igual eu até falei com a Ariane, né? Que tipo, a quebrada, a periferia é a nossa casa, mas o mundo também é. Então a gente tem que descobrir, e a gente pode, né? Eu acho que é muito importante essa parte do projeto que ajuda, né? Nos motiva e acreditar que aquilo é possível. Uma quebra de paradigma mesmo, né? Sim, com certeza. Assim, mostrar que é possível. E a gente sabe que tem um lado da pessoa, do jovem que vai viajar, e tem a família também, né? Que fica. Eu vi que vocês também fazem um trabalho, que é a integração de pais e jovens, que também seria conversar com esses pais, enfim, como que eles lidam com isso, Ariane? Assim, eles ficam com medo, né? Quer dizer, ai, meu filho está indo para outro lugar. Eles ficam assustados, como que é? A gente faz um encontro com os pais. Todos os alunos que participam do programa, a gente busca também ter o contato próximo com os pais, né? Por mais que eles sejam maiores de idade, porque os alunos que a gente atende é de 17, né, para 18 até 26 anos. Por mais que alguns deles até nem morem mais com os pais, tenham famílias, enfim. A gente, de qualquer forma, tenta trazer alguém do ciclo dele, né, da família dele, para bater um papo com a gente explicar o que é o programa, como ele funciona e por que é importante para o filho ter esse pertencimento de mundo, sentir essa coisa de pertencer ao mundo, por que a viagem é importante para eles. Então, a gente leva, inclusive, referências de outros pais que tiveram, de outros alunos, de outros pais que tiveram os filhos indo para fora do país, a gente leva para bater um papo com eles também, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, porque, querendo ou não, os pais nunca tiveram uma experiência internacional e se baseia muito no que vê na televisão ou na questão perigosa, que é perigoso viajar, que avião vai cair. Então a gente quebra um pouco disso, desses preconceitos, dessa mentalidade, e mostra que não é isso, que na verdade o trabalho, o intercâmbio, a viagem internacional vai possibilitar uma vida totalmente diferente para o jovem, a cabeça vai transformar e ele vai ter uma nova visão de mundo e vai melhorar a vida dele e até da própria família, né, consequentemente. Então a gente promove esse encontro, esse bate-papo, fala dos países que o aluno vai viajar, explica um pouquinho de como é a cultura, então a gente integra os pais um pouquinho nesse processo também. Certo. É bem legal. Nós temos mais um vídeo da organização, vou pedir para o nosso diretor passar, o pessoal de casa conhecer um pouco mais aí desse trabalho, então interessante. Meu nome é Arthur Sávio, eu tenho 19 anos e eu estou aqui para fazer meu intercâmbio, né? Embarcar com destino a Queenstown, Nova Zelândia. Intercâmbio que eu vou participar pela Soulbilingui. Meu nome é Tatiane, tenho 25 anos, vou para Brisbane, na Austrália. Estou muito emocionada, feliz, animada, um misto de sentimentos. Meu nome é Felipe, eu tenho 17 anos e eu estou indo para Brisbane, na Austrália. Isso aqui para mim é a realização de um sonho. Eu não tenho palavras para descrever o que está sendo esse momento. Saber que eu vou entrar agora no avião e eu vou fazer um longo voo de 23 horas para o outro lado do mundo, é um sentimento que não tem explicação, porque é um turbilhão, sabe? Porque você sente ansiedade, já começa a sentir saudade da família, você sente, meu Deus, vou deixar todo mundo aqui, mas você já quer chegar logo lá. É uma mistura tão grande, mas acho que só vai se resumir quando eu voltar para cá, eu vou poder explicar melhor o que foi isso.
Vai ser difícil deixar minha filha por um mês, mas eu estou muito feliz por ter um mês para estudar e me dedicar a isso. Eu estou muito feliz e meu sentimento é de gratidão, né? Sempre agradecer a Soul por essa oportunidade incrível que eu estou tendo. Acho que o sentimento mesmo é esse, né? Gratidão por tudo que está acontecendo na minha vida. Muito bom. Bom, falando um pouquinho ainda das etapas desse projeto, eu vi que vocês também proporcionam para esses jovens aulas de planejamento financeiro, é isso mesmo, Ariane? Sim. Como que é isso? Eles têm, inclusive, aula de educação financeira, planejamento financeiro, com uma outra ONG chamada Bem Gasto, que é parceiro da Soul. Já esteve aqui, inclusive, com a gente? Eu já vi os vídeos e eles estiveram aqui, né? E eles estão conosco desde a primeira edição, então eles ajudam os jovens a entender um pouquinho sobre finanças, sobre como controlar, como conseguir, de repente, juntar um dinheiro para poder levar para fora, porque, assim, os alunos que viajam com a Soul, eles não têm os gastos, né, de hospedagem, passagem, a escola, então eles não pagam por esse custo. O único custo que eles têm é com as despesas lá fora, então alimentação, transporte, se ele precisar ir para a escola de ônibus, né, então ele precisa ter uma grana para levar. E isso eles precisam se organizar, então a gente promove esses encontros para eles terem esse controle, entender um pouquinho de finanças que a gente acha super importante e algo que também não tem em escola pública, que o brasileiro, na verdade, não é da cultura do brasileiro entender sobre educação financeira, sobre finanças, então isso é muito importante, principalmente para quem vai fazer uma viagem internacional, né? O Arthur comentou então que ele ficou numa casa de família. Como que funciona toda essa... Quer dizer, essa viagem engloba muitas coisas, a questão da passagem, a questão da estadia, o próprio curso que o jovem faz lá. Como que você amarrou tudo isso, Ariane? São parcerias com agências? Como que é? De onde vêm esses recursos, né? Para que vocês consigam promover todo esse pacote aí. Sim, são parcerias que a gente faz, então a gente geralmente bate de porta em porta para pedir esses parceiros, né? A gente explica a proposta, o projeto, como funciona e a gente teve a sorte de ter muitas pessoas, muitas empresas nos apoiando. Então, geralmente quando, por exemplo, uma empresa nos apoia, ela oferece a escola com a hospedagem, então já é meio que um pacote, digamos assim. Então, ele tem a aula na escola e a escola já tem contato com as host families, que são as famílias, né, anfitriãs que recebem esses alunos, esses intercambistas, e eles estão acostumados a receber intercambistas de vários cantos do mundo. Então, meio que já faz parte desse pacote, né, oferecido pelas escolas e pelos parceiros da Soul Bilingue. Então, a gente não tem esse gasto, né? Então, é assim que mais ou menos funciona. Por exemplo, a Braceio, que nos cedeu as viagens para a Oceania, Austrália e Nova Zelândia, eles bancaram todas as despesas, então não tivemos gasto nenhum com passagem, hospedagem, a escola do aluno, então foi tudo por causa da parceria, exatamente. Aí agora a gente está com novas parcerias também para outros destinos. Mas o recurso que esse jovem leva para ficar lá, então, para poder se alimentar, utilizar o transporte, como que ele faz para levar esse recurso? É um recurso próprio? Vocês ajudam também nesse sentido? Na verdade, geralmente eles mesmos, os próprios intercambistas, os finalistas, as pessoas que ganham as bolsas, elas se juntam para conseguir levantar essa grana. Então foi o que aconteceu, por exemplo, na edição do Arthur, eles fizeram feijoada beneficente, fizeram venda de, enfim, produtos na rua, água, enfim, eles mesmos se ajudam a conseguir esse recurso para poder levar. Então eles têm uma meta de recurso para levar, a gente estipula mais ou menos o valor que ele precisa para ficar X semanas, ficar com segurança, então cerca de 4 semanas de intercâmbio. Então eles mesmos se organizam, geralmente eles vão atrás, então eles têm um período para conseguir essa grana, porque, por exemplo, a edição do Arthur acabou em dezembro e as primeiras viagens aconteceram em abril. Então eles tiveram 4 meses para juntar o valor para poder levar para o intercâmbio, né? Então eles mesmos acabam se organizando, se quiser falar um pouquinho disso. Fora que já teve também, no caso, as aulas de educação financeira, já meio que já fala isso. Então quando a gente entra no projeto, a gente já está esperando ganhar, né? Então eu lembro que eu comecei antes mesmo do resultado, entendeu? Antes de eu saber o resultado, eu já comecei, até porque, talvez dependendo do valor, 4 meses fica um período curto. Então, se ficar maior, a educação financeira é isso mesmo, né? É você começar de pouco, um pouquinho todo o tempo até chegar. Quanto antes você começar, fica melhor para você conquistar, fica mais fácil, né?
Pra você chegar naquele valor na data da viagem. Então, durante essa etapa de preparação, você foi poupando um a gente já valor, vai você foi poupando. juntando. E esse recurso que você levou foi suficiente? Deu para ficar bem lá? Ou precisou economizar muito? Não, foi suficiente até demais, eu acho que... Porque eu me preparei muito, né? Eu lembro que a gente se preparou muito. Aí eu lembro que quando a gente foi até na Abracei, quanto vocês vão levar? Falou, valor, aí falou, oxe, tô levando muito a mais do que... Porque a gente se organizou muito mesmo, começou bem de antes. A gente fez feijoada beneficente, eu lembro que a gente fez rifa entre nós, sabe, assim, para familiar, vendeu água na rua, trufa, a gente fez muita coisa mesmo para juntar esse dinheiro, né? Aí eu lembro que deu para ir em vários lugares, comer muito fast food, que eu gosto, e ainda deu para trazer bastante presente ainda para a família e para os amigos. Eu acho que eles têm um foco, né? Então, quando você tem um foco, você sabe que você vai viajar, você tem o seu objetivo, você faz por onde, assim, claro que de acordo com as condições de cada um, né? E o grupo deles, né, as pessoas que foram viajar com ele, tinham esse foco e eles mesmos se organizaram para conseguir esse recurso. Então foi bem tranquilo, a gente não teve nenhum problema e espero não ter, né, no futuro, mas a gente sempre orienta, estar junto, se a pessoa tiver alguma dificuldade, a gente sempre vai buscar solucionar, né? Então eles não ficam desamparados. Em algum momento do programa você mencionou a questão de venda de produtos também. Vocês, que tipo de produto vocês vendem? E seria justamente para ter esse recurso para esses jovens que vão fazer essa viagem, Ariane? Exatamente. Na verdade, o recurso é uma fonte de receita para a Sobilingue, porque nós somos uma organização social, né, não temos fins lucrativos, mas a gente precisa se manter e precisa criar fontes de receita para que a gente consiga ampliar o projeto, consiga custear esse operacional também. A gente tem os professores, tem coordenador, tem, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa, tem gastos, né, material, então a gente precisa de recurso de alguma forma. Então, os próprios alunos nos ajudam, né, nesse sentido da venda dos produtos. A gente faz, por exemplo, cada edição, o aluno tem 3 produtos para venda durante o semestre, né? Então, cada mês é um produto. Na primeira edição desse ano, a gente vendeu canecas personalizadas, né, sempre com o logo da Soul e frases inspiracionais da Soul. O moletom, que inclusive ele está usando e camisetas. Então, a cada venda, o aluno tinha 10, por exemplo, 10 produtos para vender no mês, a meta, né, máxima, e a cada venda que ele faz, ele ganha um ponto a mais no ranking também. Então, isso além de ajudá-lo, contribuindo no ranking, fazendo com que ele fique um pouquinho mais acima ou ajudando ele na pontuação, isso também contribui com o projeto, né, que a gente consegue uma fonte de receita para poder manter os custos aí. Certo. Então, esses são os produtos da Soul. E ainda falando um pouquinho sobre a escolha do país, como que é feito isso? É de acordo com as parcerias que vocês conseguem fechar? Ou é de acordo com o perfil de cada jovem? Quer dizer, esse jovem tem a opção de escolher o país que ele quer ir? Como que é feito isso? Sim, na edição do Arthur, a gente conseguiu as parcerias, né, com a Oceania, então foi uma coisa do parceiro, né, de oferecer essas oportunidades para a Oceania especificamente. Então, geralmente, a gente fecha parceria com essas agências, com essas escolas, empresas, e já tem o destino certo e geralmente os primeiros colocados escolhem o destino que tem à disposição. Então, por exemplo, para essa turma de 2019, a gente vai ter África do Sul também, Canadá, possivelmente Europa. Então, os primeiros colocados geralmente escolhem o destino, né? Então, a gente já alcançou 2 continentes, a gente já foi para a Europa, com a Sobilingue, para a Oceania, a gente vai para a África do Sul, e a América do Norte, que é Canadá, muito em breve também. Então, a gente tem essas oportunidades aí ao redor do mundo e o aluno geralmente escolhe. Esse intercâmbio ele é de um mês, quer dizer, é um período relativamente curto. A ideia, então, é estudar o inglês, né? Não teria uma finalidade também, de repente, trabalhar, alguma coisa nesse sentido? O aluno, ele ganha bolsa de estudo mesmo, de estudo de inglês para melhorar o idioma. Então, as bolsas que nós tivemos até então são para estudo de inglês. Então, ele vai para uma escola de inglês, ele vai para o exterior com foco no estudo, né? Então, ele mora numa casa de família, mas tem o horário de estudo dele. Que hora você estudava lá, Arthur, por exemplo, o seu período de estudo? Das 9 às 3 horas da tarde. Todos os dias? Todos os dias. Segunda a sexta, né? Aí na sexta era só até meio-dia, né? Que era meio período só. Pois era tempo livre para... aí tempo livre. Aí logo após meio-dia, né? Tinha algumas atividades dentro da escola mesmo, né? Que aí já é nessa parte cultural mesmo.
Tem também, no que você falou de trabalho, o visto também, né? O visto já não permite também, que o visto é de estudo, quando que o país abre para as pessoas irem lá estudar, só estudar. Mas você comentou que te ofereceram um trabalho lá. Me ofereceram, mas eu não quis ficar não, eu preferi voltar, que eu até conversei com a Ariane quando eu estava lá, que eu queria voltar, porque a oportunidade que eu tive mudou minha vida, mudou totalmente. Eu falei que eu queria voltar e queria ajudar outras pessoas a ter essa oportunidade também. Hoje eu faço parte do time da Soul também, né? Eu fico muito feliz com isso, porque realmente mudou minha vida. Mudou. Uma experiência muito... Posso só completar a fala do Arthur, que a nossa intenção não é que o aluno fique, né? Não é que o aluno more fora. É justamente que ele tenha esse conhecimento, que ele volte e que ele possa contribuir com o nosso país, né? Seja na Soul, seja em qualquer outro lugar, né? O inglês mudou a vida da Ari, mudou a minha vida. Acho que todas as oportunidades de profissionais que eu tive foi por conta do inglês. Então, a nossa intenção é que o aluno volte e que ele contribua com o nosso país. Não é uma contrapartida obrigatória da Soul, mas é muito legal como o processo todo, até a viagem, e quando eles voltam, isso é uma coisa muito natural deles voltarem e quererem compartilhar isso com outras pessoas, que eles quererem que outras pessoas alcancem esse mesmo objetivo. Então, é muito bacana, né? O Arthur foi o que a Ariane comentou mesmo, que essa união entre as pessoas, né, que participam do projeto, isso acaba unindo muito e as pessoas querem poder contribuir. Uma dúvida que eu tenho também, às vezes as pessoas viajam para fora, elas têm uma tendência a encontrar outros brasileiros e fazerem o grupinho lá dos brasileiros. Vocês incentivam que esses jovens também façam amizade, se abram para as pessoas, para os nativos de lá, Jaqueline? Sim, eu sempre falo, a Austrália é um país que tem muito brasileiro, né? Então eu sempre falo, gente, por favor, treina o inglês, não se fecha. Se quiser conversar com um brasileiro, liga pra gente, não fica, né? Porque a intenção é que ele desenvolva o idioma mesmo, né? Que ele mergulhe na cultura. Na cultura. Eles mesmos vão com esse foco já, porque eles estudam 5 horas por dia. É uma carga horária muito bacana. Então, e às vezes eles mandam vídeo, hoje eu vou para a escola 2 horas antes porque eu quero estudar. Então, quando eles estão lá, eles também têm esse desejo de mergulhar mais ainda no idioma. E é a única fonte que eles têm de se comunicar com outras pessoas, né? O único meio que eles têm de se comunicar com outras pessoas. Eu sempre falo que a língua é uma coisa muito cultural, né? A gente é brasileiro. Quando a gente fala inglês entre nós, mesmo que tenha alguma coisa errada, eu sou brasileiro, ele também, a gente vai se entender porque a questão cultural é a mesma, né? Quando você está em outro país, você precisa se esforçar um pouquinho mais, porque dependendo do que você estiver falando, a pessoa não vai saber o que você quer dizer, né? Então precisa ter esse esforço para desenvolver o idioma e eles conseguirem se comunicar de uma forma muito eficiente. Então eles têm essa noção. E a gente trabalha, né, durante esses 5 meses isso com ele também, você vai para lá, você vai ter essa experiência, então aproveita para não falar com brasileiro, assim, aproveita para ter esse contato, respirar outra cultura mesmo. Então, a gente defende muito isso. Os jovens nesse sentido também. Sim. Exatamente, a gente faz essa orientação e eles, pelo menos, têm claro que faz amizade, né, com brasileiros, é inevitável, né? Então... Eu lembro que lá, né, onde eu fui, igual eu falei, em Queenstown tem muito brasileiro. Aí eu tinha o meu grupo da escola, aí tinha alguns brasileiros também. Aí quando eles vinham falar, não, vamos falar inglês aqui, porque eles até brincam, caramba, você é chato, fica toda... Eu falei, eu vim aqui para aprender a língua, né? Eu tenho que voltar com o inglês melhor, se for para vir aqui para falar português, adianta o quê? Eu fico lá mesmo. Aí eu ficava falando, não, vamos falar inglês. E fala mesmo, a gente falava mesmo. Eu lembro, pelo menos eu lembro que eu andava muito, era eu, um brasileiro, um tailandês e uma japonesa. A gente saía muito para vários lugares, então não tinha como conversar, tinha que ser em inglês mesmo, não tinha outro... Não entende. Você está falando japonês, é melhor falar inglês. A gente acaba falando inglês e pelo fato deles terem uma pronúncia muito ruim, a gente tem que falar bem certinho, esforço prestar maior ainda. Bastante atenção para escutar, para ver se entende alguma coisa, porque... Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bacana aqui esse bate-papo. O programa Terceiro Setor fica por aqui, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.